Olá, vamos falar um pouco sobre os dados da economia do Vietnã. Esse caso incrível, né? Um país que exporta mais do que o Brasil hoje, aliás, bem mais, está se aproximando já dos 300 bilhões de dólares de exportação por ano, enquanto que o Brasil patina ali na casa dos 230, 240. Na Vietnã, que teve uma sofisticação produtiva fantástica. Vou colocar dados aqui para vocês que mostram que o Vietnã hoje praticamente já tem o mesmo nível de sofisticação produtiva do que o Brasil, em termos de complexidade econômica, né? Daqui a pouco eu recapitulo um pouco essa ideia, e um crescimento notável da renda per capita, né? Um dos países que tem uma das maiores acelerações de renda per capita, de crescimento da renda per capita, né? Conhecido também como uma mini China. O Vietnã segue um regime muito parecido com o chinês, né? No que o Elias Jabbour gosta de chamar de socialismo de mercado, né? Que tem princípios claros assim de intervenção estatal, de planejamento estratégico, do papel do governo na sociedade, muito presente, né, do investimento público, e que vem se abrindo para o mercado e construindo também uma economia, vamos dizer assim, privada, capitalista bastante forte, né, muito parecido com o modelo chinês e com um sucesso muito parecido com o modelo chinês também. Claro que o Vietnã é uma economia menor, né, e começou a crescer e acelerar há menos tempo. Também parte da sua aceleração, do seu crescimento depende dessa relação com a China que o Vietnã tem, que eles são muito próximos, e o mercado chinês é muito importante para as exportações do Vietnã. De modo que estudar o Vietnã é realmente uma tarefa fundamental, importantíssima e incrível, né? Quando a gente olha os dados do Vietnã, e aqui eu vou me concentrar mais em mostrar para vocês dados do Vietnã, né? O Elias conta a história do Vietnã em bastante detalhe, né? Desde a destruição da guerra, passando pela reconstrução, 70, 80, por essa inserção numa economia mais voltada ao mercado, ou do que ele chama de socialismo de mercado, né? E mais recentemente por ganhos de espaço e produtividade, espaço no mercado mundial e aumento de produtividade fantásticos, né? O Vietnã está aí já como provavelmente uma das economias emergentes que despontam no mundo, né? Um grande caso de sucesso, especialmente se comparado ao grande caso de fracasso brasileiro, né? O Brasil já talvez se coloca como um dos grandes casos de fracasso, né, do início do século XXI. É difícil encontrar um país emergente que tenha fracassado tanto quanto o Brasil, né? E, a meu ver, esse fracasso vem principalmente nos últimos 4 ou 5 anos, né? Podemos, obviamente, fazer críticas à era Lula e Dilma, mas, a meu ver, o grande fracasso veio agora com o abandono completo de políticas do tipo de planejamento estatal, né, de investimento público, e que exatamente é o que a China tem feito, o que o Vietnã tem feito, um pouco do que o Laos tem feito, né? Então, deixa eu mostrar uns dados para vocês. Eu quero me concentrar aqui em dados, né? Que são muito interessantes, né? O primeiro dado, e eu vou colocar vários aqui, o primeiro dado que eu quero mostrar é da renda per capita, mostrando que a renda per capita do Vietnã sai de pouco menos do que 2.500 dólares nos anos 90 e praticamente triplica, né? Hoje o Vietnã, medido em dólares PPP, né, renda per capita PPP, constante internacional, é uma medida que os economistas fazem para limpar efeitos de câmbio muito apreciado ou câmbio muito depreciado, que pode deixar o PIB parecendo maior do que ele é ou menor do que ele é, porque a moeda pode estar muito valorizada ou pouco valorizada. Mas os economistas fazem esse cálculo de PPP para limpar efeitos de uma taxa de câmbio que vale pouco, que vale muito pouco ou que vale muito. E nessa medida, portanto, já corrigida a PPP, o Vietnã tem 7.500 dólares de renda per capita, que é praticamente a metade da renda per capita brasileira. Ainda é um país relativamente pobre, mas ele se aproxima já do que a gente chama da zona de renda média. Seria algo como 9, 10 mil dólares, né? Agora, reparem a trajetória do Vietnã quando comparada com a brasileira, né? O Brasil está estagnado, teve algum crescimento ali na era Lula, quando a nossa renda per capita vai de 10, sai em 2003, sai de 12, 13 mil dólares, vai a 16 mil dólares, e depois o nosso PIB implode, cai e volta para o patamar dos 14 mil dólares, enquanto que o Vietnã cresce ali incólume, né? Então, e o mundo também, né? O problema brasileiro foi realmente um problema brasileiro da implosão da economia no final da era Dilma, né? Com Lava Jato, com impeachment, também com equívocos da Dilma de política econômica, com muita sabotagem que a Dilma sofreu, né?
e depois com uma agenda que não consegue recuperar o crescimento, né? Desde Temer, Bolsonaro, o Brasil está em depressão, né? Enquanto que o Vietnã segue acelerando, né? Então esse é o primeiro gráfico que eu queria mostrar. As exportações do Vietnã em 2018, né, que é o último dado aqui que eu separei para vocês, 274 bilhões de dólares, né? Aqui eu mostro a pauta de exportação do Vietnã bastante sofisticada, já com muito equipamento, telecom, circuitos integrados, equipamentos de telecom. Toda essa parte azul da pauta é uma parte bastante sofisticada de produção e de exportação. Ainda tem uma parte verde ali que é muito ligada a têxteis, né, que ainda ocupa um espaço relevante, mas dá para ver que praticamente 50% da pauta de exportação do Vietnã já está ligada a materiais eletroeletrônicos, de telecom, que são bens mais sofisticados, né? E isso a gente compara com o Brasil, com uma exportação de 239 bilhões de dólares em 2018. Está aqui o gráfico com grande foco, né, no que a gente já conhece, que é minério de ferro, petróleo e soja, né, que não leva ninguém a lugar nenhum, como eu não canso de me repetir, né? Aparece um pouco ainda a parte de equipamentos que a gente tem no Brasil, e de carros e autopeças também, que é um clusterzinho ali, e depois frango, açúcar, café, essas outras coisas, né? Então a gente vê pela pauta de exportação do Vietnã que ele está avançando muito rapidamente em termos de sofisticação produtiva, né? Quando a gente olha uma série mais histórica, eu vou colocar aqui alguns gráficos, né, começando lá de trás, né? A economia do Vietnã era uma economia muito pobre desde a Guerra do Vietnã, né? Eu coloco aqui, por exemplo, em 1962, o Vietnã praticamente só exportava borracha, né? Lembrando que todo o sudeste da Ásia, ali, inclusive Indonésia, eram produtores importantes de borracha, inclusive mataram o polo do Amazonas, né, no século passado. E avançando um pouco no tempo, eu vou mostrar aqui um gráfico, por exemplo, a gente estava em 1960, né? Pulando para 1970, ainda borracha, alguma coisa de peixe, moluscos, segue assim, depois o petróleo também passa a ocupar ocupar um espaço relevante da pauta de exportação do Vietnã. Aí já estamos falando dos 90, início dos 90, o petróleo já começa a ocupar 30% da pauta. E aí começa a haver alguma sofisticação produtiva nos anos 2000, né? E aí já tem a ver com as mudanças que o Elias Jabbour nos conta. A gente já tem uma parte ali de circuitos integrados, eletroeletrônicos, começa a aparecer um clusterzinho ali, se vocês olharem, de azul claro, e azul mais claro e azul um pouco mais escuro, em 2001. Isso depois se acelera rapidamente, já pulando para 2012, a gente vê que surge um pedaço de televisão, de telas, de todos os equipamentos relacionados à telecom. E claro, o Vietnã passou a ser um espaço de terceirização privilegiado do Sudeste Asiático, na medida em que os salários subiram muito na Coreia do Sul, subiram muito no Japão, em Taiwan, subiram muito inclusive na China. Esses países passaram a usar o Vietnã como uma base de produção mais barata, e o Vietnã se integrou ali naquele cluster produtivo, naquele cluster tecnológico industrial, né? Samsung é um caso paradigmático. Existem inúmeras plantas da Samsung no Vietnã, produzindo smartphones e todo tipo de equipamento que vocês possam imaginar. E o Vietnã, muito esperto, foi aprendendo, né? No mesmo caminho, no mesmo modelo da China, foi aprendendo, exigindo também transferência tecnológica. Hoje o Vietnã já faz carros, né? Marcas interessantes do próprio Vietnã, né? Marcas nacionais de carros, né? E quando a gente olha o gráfico da complexidade econômica ou da complexidade produtiva do Vietnã, que é o que eu coloco aqui nesse mapa, a gente vê que há um avanço fantástico, né, da sofisticação produtiva do Vietnã. Ela já está parelha com a brasileira. O último dado calculado aqui de 2018 mostra que o Brasil vem despencando, né, nos indicadores de complexidade, algo que eu tenho falado muito, né? Então o Brasil saiu da posição 25 em 1995, caiu para a posição 49, despencou, né? Enquanto que a China explodiu. A posição de complexidade da China, por esse índice, por esse ranking, está na posição 18, muito forte, né? Inclusive se aproximando dos Estados Unidos. A gente tem falado da guerra tecnológica China-Estados Unidos, dá para ver que Estados Unidos tem perdido espaço, né? Inclusive para a Alemanha, para a Suíça, para os europeus, e perdido muito espaço para a China, né? A China deu um salto tecnológico fantástico, se aproxima da fronteira
E algo parecido acontece com o Vietnã. Veja que o Vietnã, em 1995, tinha a posição 107 no ranking de complexidade, e hoje caminhou já para o ranking número 52. Bateu, está no Brasil já, praticamente no Brasil. Inclusive aparece até um país interessante aqui, que é a Etiópia, que tem recebido muitos investimentos de China e já caminha para a posição 97. Né? Mas o Vietnã realmente é um caso notável. Né? Lembre-se que esse indicador de complexidade mede a sofisticação produtiva de cada país. Né? O algoritmo é um algoritmo que usa os dados de comércio internacional para calcular um índice que é relativamente simples de entender. Ele procura países que têm pautas de exportações muito diversificadas e que produzem produtos que poucos outros países conseguem produzir. Né? O que o algoritmo chama de não ubiquidade com diversidade. Né? O contrário de complexidade produtiva é um país que tem uma pauta pouco diversificada com bens muito ubíquos. Né? Por exemplo, Gana, só rememorando que eu já falei, né? Gana produz peixes, né? Assim, num exemplo hipotético, né? Peixes e commodities agrícolas e tem pouca diversificação, uma pauta pouco diversificada e faz o que a maioria dos países do mundo faz, né? Que é basicamente, aliás, commodities minerais e produtos agrícolas é o que todo mundo consegue fazer. Esses são os exemplos, vamos dizer, quintessenciais de ubiquidade. Né? Então, um país que tem pauta pouco diversificada e agro e minerador em geral, um país muito pobre que está na África. Né? E o Brasil caminha para isso, inclusive. Enquanto que no outro extremo a gente tem países que têm pautas muito diversificadas e produzem coisas não ubíquas, ou seja, coisas que poucos países do mundo conseguem fazer. E aí o exemplo aqui é Japão, Alemanha, todos os nórdicos, Suécia, Suíça, ainda Estados Unidos, aqui o ranking mostra pra gente, né? Coreia do Sul, sem dúvida, que despontou. Esses são os países mais ricos do mundo, mais sofisticados do mundo e que têm a maior complexidade produtiva do mundo. Né? Até destacaria também a própria Índia, que vem acelerando aqui nessa última medida. Ela já está com uma complexidade produtiva acima do Brasil, aqui na posição 42. Também é um caso de sucesso interessante da Ásia. É um caso que tem dependido de muito investimento público, da liderança do Estado na reindustrialização do país. O governo da Índia tem projetos super interessantes de corredores industriais, né, que faz uma espécie de um quadrado em volta do país, conectando Delhi com as duas costas, né, com o sul, e com obras de infraestrutura gigantescas, né, e que puxam a industrialização da Índia. A Índia sempre teve uma tradição muito nacionalista, assim como a China e assim como o próprio Vietnã. Né? Então, aliás, aqui nesse gráfico a gente tem 3 exemplos, né, do que fazer, né, em termos de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento nacional, reindustrialização, só para mostrar que é possível, né, que o mundo tem avançado. Inclusive os economistas têm já observado que a tal da desigualdade entre países no mundo está diminuindo, começa a aparecer de novo uma certa convergência de renda per capita. Né? O que é convergência de renda per capita? Os países mais pobres aceleram, o crescimento acelera e os mais ricos desaceleram. Só que essa convergência não se deve à América Latina, muito menos ao Brasil. Essa relativa convergência se deve a países como a Índia, como China, como Vietnã, que têm conseguido se sofisticar, aumentar a sua complexidade produtiva e, portanto, encostar, né, chegar mais próximo dos países ricos. Né? Então, eu queria mostrar esses dados para vocês do Vietnã, que junto com a história que o Elias nos conta, nos dá um quadro muito, muito vivo, muito interessante, né, do que um caso de sucesso econômico que está acontecendo aqui debaixo do nosso nariz e reforça o fracasso brasileiro, a vergonha brasileira, né, de não conseguir avançar no mundo, vamos dizer assim, de desperdiçar todas as ferramentas que esses países usam, que a China usa, que o Vietnã usa, que a Índia tem usado, que é basicamente a potência e a capacidade do Estado de articular investimentos públicos, né, liderando a iniciativa privada e, claro, fazendo também com que o mercado e as empresas privadas também floresçam nesse contexto. Né? Há um boom de produção privado na China, na Índia, obviamente, e no Vietnã. Né? Tenho amigos lá nos Estados Unidos cujas casas são compostas por móveis 100% do Vietnã, né? Tudo produzido no Vietnã. Aliás, é desenhado na Noruega, desenhado na Suécia, da IKEA, né? Os nórdicos fazem a parte do design, só que toda a produção é terceirizada para o Vietnã e já começam agora, inclusive, a avançar também em eletroeletrônicos, né? Conforme eu tinha falado. A produção da Samsung, parte relevante, foi transferida para o Vietnã. Né? Então o Vietnã é um exemplo vivo, né, de que um país pode se desenvolver, que um país pode se reindustrializar. Imagina, o Vietnã foi completamente destruído, ele sofreu invasão da China, sofreu invasão dos Estados Unidos. Né? Ele é um país que tem uma história assim de desgraceira total, né? Um país que foi
arrasado, né? Se tem um país que sofreu com Guerra Fria e com intervenções no seu próprio território, foi o Vietnã, né? E está aí o exemplo do Vietnã como ascendendo como uma grande estrela de crescimento no mundo, né? Então, eu vou ficar por aqui. Eu queria mostrar principalmente esses dados para vocês e esses gráficos que eles ajudam a dar um visual do que está acontecendo no Vietnã e complementam muito, né, as aulas que o Elias tem nos dado sobre o sucesso do caso do Vietnã. Obrigado.